Muito bem, nós estamos aqui de volta para comentar o livro dos Salmos. Estamos quase acabando, faltam-nos 12 salmos para completar os 150 salmos, 2.461 versos, o maior livro. Na ordem canônica em nossas Bíblias se encontra na 19º livro do nosso Antigo Testamento, mas já representa muito mais da metade do Novo Testamento, mesmo que resta 20 livros. Os livros que restam, tirando, claro, Isaías, Jeremias e Ezequiel, que são grandes livros, aí depois profetas menores, os 12, a maioria desses 12 profetas menores são menos do que o Salmo 119, né? O Salmo 119 tem 176 versos, Malaquias só tem 55 versos, né? Então, alguns desses livros nós talvez vamos cobrir rapidamente, como Obadias, que só tem 21 versos, Joel, 73 versos, né? Naum, 47 versos, Miqueias, um pouco mais, 105, mas Sofonias, 53 versos, vai ser mais rápido concluir, então, o restante do Antigo Testamento. Livro dos Salmos, maravilhoso, as meditações, as orações que são feitas. Nós agora estamos no Salmo 138. Esse salmo, que é de Davi, apresenta uma forma de dar graças a Deus pelos sinais de seu constante cuidado. Aqui é mencionado a menção do Santo Templo, não é? Ainda o Santo Templo tem levado alguns a relacionar o Salmo de forma específica a uma oferta de gratidão, que é razoável, conforme Jeremias 33, 11. Os salmos, que vão do 138 a 145, são a coleção final dos salmos atribuídos a Davi. Davi escreveu 73 e tem um ou dois salmos ainda que se discute se é de autoria ou não de Davi. Então, assim sendo, dos 150, Davi escreve a metade. Vamos então meditar nesse Salmo 138, que é um salmo de gratidão a Deus pela sua fidelidade. Davi rende ações e graças pela fidelidade de Deus e chama todos os reis a louvarem ao Senhor. Todos os reis o louvarão. O Salmo 138 possui apenas 8 versos, mas era usado para ocasiões especiais, normalmente para a oração matutina, usava-se o Salmo 138, também o Salmo 5, o Salmo 94 e 95. Para, às vezes, a oração vespertina, se usava o Salmo 4, 90, 139 e 141. Para momentos a sós com Deus, Salmo 23, Salmo 27, Salmo 91, Salmo 103, 104, Salmo 138, um dos salmos que era usado para momentos a sós com Deus, e o Salmo 146. Para momentos de adoração pública, usava-se o Salmo 95 a 100, Salmo 122, 133, 134, 145, 147, 148. E para o dia da celebração da Ceia do Senhor, Salmo 22, podemos usá-lo, ou Salmo 116 também. É outro salmo próprio. Também alguns usam o Salmo 118, né, para a celebração da Ceia do Senhor. Vamos então a esse salmo, que serve para momentos a sós com Deus. Diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. O salmista gosta de envolver todo o coração, porque Deus deve ser amado de todo o coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores, não é? Tem até um hino que nós cantamos: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses, diz: a ti cantarei louvores.
não é? Esse salmo é o Salmo 138. Há um outro salmo que também inicia assim, que é o Salmo 9, também menciona dessa forma, não é? Vamos lá. Inclinar-me-ei para o teu santo templo. Menção do santo templo de Deus, não é? O templo de Jerusalém que Salomão construiu, mas Davi já havia projetado esse templo, né? Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. É possível que Davi tenha composto esse salmo para ser cantado depois da construção do templo. E louvarei o teu nome pela tua benignidade. Nós cobrimos o Salmo 136, que fala tanto da benignidade de Deus, não é? Pela tua benignidade, pela sua verdade, pois engrandecesses a tua palavra acima de todo o teu nome. Olha, eu amo esse verso 2, acerca da palavra acima do nome. O nome de Deus é santo. Deus velava para o seu nome tão santo que era, que o terceiro mandamento dizia: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Agora olha o que diz aqui, que Deus elevou a sua palavra acima do seu nome. Então, se o nome de Deus é tão santo, imagine a palavra de Deus. Se o nome de Deus não deve ser tomado em vão, jamais devemos tomar a palavra de Deus em vão. Temos que ter a mesma reverência que temos por Deus pela sua palavra. Jesus chega a dizer em João 14, 21, que aqueles que o amam guardam a sua palavra. Então, amar a Deus significa guardar a palavra de Deus. Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, se você puder, assista esse programa que nós fizemos, um capítulo inteiro, né, de mais de 1 hora, é o mais longo vídeo aqui do livro dos Salmos, é o Salmo 119. E eu já falei, Salmo 119 é maior em número de versos que 27 livros dos 66 de toda a Bíblia. Salmo 119 sozinho. Então, engrandecestes a tua palavra acima do teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes. Alentastes-me, fortalecendo a minha alma. Um alento do Senhor, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Verso 4, agora convida todos os reis da terra te louvarão. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Todos os reis da terra te louvarão. Ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Olha por que Deus colocou a sua palavra acima do nome. As palavras da boca de Deus são vida para nós. A palavra de Deus é viva, eficaz, são vida para nós. O próprio Jesus é comparado à palavra. Ele é a palavra de Deus, né? O nome pela qual se chama a palavra de Deus. Apocalipse 19, 13. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, a palavra. Quando ouvirem a palavra da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, vão cantar os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Oh, glória ao seu nome. Ainda que o Senhor é excelso, olha só, um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que tem gente que diz: Deus está ocupado demais para se importar conosco, né? E só um tolo pode falar. Na verdade, ainda que o Senhor é excelso, verso 6, atenta para o humilde. Como as pessoas se enganam. Deus está ocupado. Deus atenta sim, atenta para o humilde, ainda que excelso, mas ao soberbo. É só o soberbo que fala uma asneira dessa, né? Que Deus não tem tempo para o homem. Mas ao soberbo, conhece-o de longe. Deus bate o olho assim no soberbo, já vê.
a soberba do coração dele. Até o ser humano, se prestar atenção, vai conhecer o homem soberbo, não é? Mas o Senhor atenta para o humilde. Aqui lembra Tiago. Tiago diz que ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Salmo 119 diz, revivifica, aviva-me segundo a tua palavra, vivifica-me segundo a tua palavra. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderá a mão contra a ira dos meus inimigos. Deus estende a sua mão contra a ira dos meus inimigos. E a tua destra, a destra do Senhor que faz proezas, a destra do Senhor, que é o próprio Cristo, se assentou à destra de Deus. A tua destra me salvará. Lembra que eu falei que um dos desafios é ver Cristo? Em todos os salmos está aqui, ó, verso 7. A tua destra me salvará. Aquele que se assenta à direita de Deus, a destra do Todo-Poderoso, é Cristo, que vive para interceder por nós. De acordo com Hebreus 7, 25, é Ele que nos salva. A tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade. Novamente, a benignidade de Deus é mencionada no verso 2, a benignidade de Deus é mencionada no verso 8, só nesse salmo 2 vezes, no salmo 136, 26 vezes. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Olha o refrão do salmo 136, repetindo aqui no salmo 138, verso 8. A tua benignidade é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Então o Senhor não vai desamparar as obras das mãos dele. Nós vemos nos livros dos Salmos o poder de Deus, a benignidade de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus e sua benignidade, bondade, benignidade, não é? O poder você encontra no Salmo 21, verso 13. A bondade, Salmo 107, verso 8, Salmo 118, 1. A glória, Salmo 138, verso 5, pois grande é a glória do Senhor. A grandeza, 1 Crônicas 16, 25, Salmo 145, verso 3. A benignidade de Deus, que é tão mencionada, Salmo 89, verso 1, duas vezes no Salmo 138, verso 2, verso 8, 26 vezes a benignidade é mencionada no Salmo 136, não é? A glória, benignidade, poder, honra, tudo pertence a Deus. Então nós vemos aqui no Salmo 138. E com isso terminamos o Salmo 138. Vamos agora para esse salmo tremendo. Salmo maravilhoso, 139. Esse salmo é lindo, é um salmo de Davi, e os salmos até os 145 é tudo Davi, não é? Esse salmo é para o cantor mor. Nesse salmo nós vemos a onipresença, a onipotência, a onisciência de Deus. Começa com a onisciência, passa para a onipresença e depois a onipotência de Deus. Deus é onisciente, onipotente, não é? Salmo 139, nesse hino, a solicitação final. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Pede que Deus o sonde. Sonda-me e conhece o meu coração. Lembra a declaração da abertura, né? Tu me sondas e me conhece. A palavra-chave do salmo é conhecer. Deus conhece. Ele fala, verso 1, 2, verso 4, 6 e 23. Porque Deus conhece, Deus é onisciente, conhece tudo. E Deus conhece a alma fiel e sabe, no verso 14. Essas características destacam o tema, o íntimo conhecimento que Deus tem do seu povo e de cada indivíduo. Esse é o tema do verso 1 a 6, a onisciência de Deus. Então, aí dos versos 7 a 12, declara que também não há nenhum lugar onde se possa ir para fugir
de tal conhecimento. Aqui declara a onipresença de Deus. E dos versos 13 a 16, ilustra a questão pela descrição da vida em lugar bastante escuro, a que até no ventre materno os olhos de Deus nos viram, nos formaram, mostrando o poder de Deus. Os versos 17 e 18 exclama como é maravilhoso ter conhecimento de Deus. E os versos 19 a 22 afirmam a lealdade do cantor ao Senhor. E finalmente, verso 23 e 24 faz o convite para que Deus continue a examinar a vida interior daquele que canta, daquele que louva, a fim de purificá-lo de tudo o que o impede de caminhar pelo caminho eterno. Note que esse conhecimento é do próprio salmista, aquele que louva e adora. Que Deus contemple aqueles que louvam e adoram a Deus e que dê a eles também a graça de se tornarem cada vez mais parecidos com o Deus que eles louvam. Não é? Quando nós adoramos, assim como aqueles que adoram os ídolos tornam-se semelhantes aos ídolos, aqueles que adoram o Deus verdadeiro, com o tempo vão se tornando mais semelhantes a esse Deus verdadeiro. Como Deus é santo, o seu louvor tem que ser santo. Então, aqueles que adoram o Deus santo têm que andar em santidade, em graça, em luz, em benignidade, em bondade, como esse Deus é grande, santo, adorável dessa forma. Lembre que aqueles que adoram os ídolos tornam-se semelhantes a ele. Então, aqueles que adoram o Senhor devem ter as mesmas características do Deus a quem eles adoram. E aqui o Salmo, então, 139. Começa: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Não importa se você está sentado, ou levanta, ou em pé, Deus conhece. De longe entendes o meu pensamento. Só Deus lê a mente do homem, conhece o pensamento que vai lá no íntimo do coração. Conhece os meus pensamentos. Cercas o meu andar. Conforme o homem anda, Deus está ao redor dele. Cercas o meu andar e o meu deitar, até quando se deita. E conhece todos os meus caminhos. Olha que conhecimento maravilhoso de Deus. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Conhece as palavras que eu vou falar antes de eu falar. Tu me cercasses em volta e puseste sobre mim a tua mão. As mãos de Deus posta no seu servo. Tu cercas, põe as tuas mãos. Nada melhor do que ter as mãos do Todo-Poderoso estendidas sobre nós. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Quem é que pode entender isso? Tão alta que não posso atingir. Como conhecer os atributos de Deus, experimentá-los na nossa vida. Essa é uma das razões porque a gente não pode conhecer os propósitos, que a gente nem consegue entender esses atributos. A onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, alguns disso são considerados atributos não comunicáveis, porque tão grande, tal ciência, tão alta que não posso atingir. Por causa desse conhecimento, olha só, verso 7, agora vem a onipresença, do 7 ao 12. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde eu posso fugir? Lembra que o Espírito de Deus paira por sobre toda a terra, não é? Para onde eu fugirei? Para onde eu irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Será que é possível fugir de Deus? Jonas tentou, não funcionou, não é? Então, é possível fugir de Deus? Impossível. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer, alguém vai dizer, claro que Deus está no céu, né? Mas olha só
o próximo verso. Se fizer no Seol, o Seol é um dos termos hebraicos para o inferno. Se eu fizer no inferno, no Seol, no abismo, a minha cama, eis que tu ali estás também. Deus está no céu, Deus está no inferno. Alguém diz, mas como Deus está no inferno? Deus está no céu com a sua bondade, benignidade e misericórdia. Deus está no inferno com o seu juízo, com o seu fogo consumidor. Deus está em todo lugar, só que ele não precisa estar em todo lugar da mesma forma. No céu encontra-se a bondade, a misericórdia, o amor, a graça de Deus. No inferno encontra-se o juízo, o fogo de Deus, aquele fogo consumidor de Deus. Mas Deus está presente. Nem no inferno as pessoas escapam. Eis que ali tu também estás. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, for além do mar, até ali tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Tua destra, olha como a destra de Deus é mencionada em todo o livro dos Salmos. A destra faz proeza, a destra que salva, a destra que me susterá, não é? Faça um estudo sobre a destra de Deus para ver no livro dos Salmos. A destra faz proezas, essa destra é o próprio Cristo. Lembra que eu falei de você encontrar em cada salmo Cristo? A destra é Cristo, Salmo 139, 10. No 138, verso 7, a destra salva. No 139, 10, a destra susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem as trevas podem nos esconder de Deus, porque aonde chega a sua luz, né? Ainda se eu disser as trevas vão me cobrir, vão me esconder dele, será a luz à roda de mim. Ele abre como uma luz a roda das trevas, ninguém se esconde de Deus. Nem Adão tentou, também não deu certo, né? Se escondeu atrás das árvores do jardim quando Deus chegou ali. Nem ainda as trevas me esconde de ti, mas a noite resplandece como o dia. Quando Deus aparece, todas as trevas se dissipam. Chega num quarto escuro, acende a luz. Para onde vai a treva? Vai embora. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. Deus é luz. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para Deus não há trevas. Deus é o Pai das luzes e nele não há trevas nenhuma. Tiago menciona isso. Deus que é luz, não é? Pois possuíste o meu interior. Deus foi lá dentro, coração, rins, mente, não é? Pois possuíste o meu interior. E entrecesse-me no ventre da minha mãe. Quando ninguém via, Deus, já lá no ventre da nossa mãe, estava nos contemplando, nos vendo. Hoje tem ultrassonografia para ver a criança lá dentro. Tem até ultrassonografia em 3D. Eu me lembro quando minha filha estava grávida, fui ver minha netinha, dava para ver até o rostinho 3D. Deus já tinha criado a ultrassonografia tempos atrás, quando no ventre de Rebeca as crianças mexiam e ela foi pesquisar o porquê disso. Diz 2 nações. Deus já disse que havia 2 nações no ventre dela, não é? Até no ventre da minha mãe tu já me vias. Eu te louvarei. Essa é a razão para louvar a Deus. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi formado. O corpo humano é maravilhoso. 5 dedos, braços, olhos, só a ótica disso aqui é tremendo. Olha, o maior laboratório de física do mundo é o corpo humano. Você tem força mecânica, você tem ondas eletromagnéticas, você tem audição, que é som, voz, não é? O maior laboratório de física do mundo é o corpo humano. Eu te louvarei, porque de um modo tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. Até o ser humano é maravilhoso. Os céus, a terra,
das estrelas, a lua, tudo maravilhoso, e o ser humano também. E a minha alma, o ser humano tem alma. O ser humano não é um corpo que tem alma, mas na verdade o ser humano é uma alma que veste um corpo. A minha alma o sabe muito bem. O conhecimento de Deus se dá a nível da alma, a nível do espírito. O espírito nos revela as coisas de Deus e ativa a nossa alma, e a minha alma o sabe muito bem. Mas não envolve só alma, envolve pele, ossos. Olha o verso 15, os meus ossos. Hoje tem as máquinas de tirar raio-x para ver se o osso está quebrado, o que o osso tem. Deus já tinha olho de raio-x para ver. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entrecido como nas profundezas da terra. Não é? Aqui compara o ventre, a escuridão, como as profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Hoje nós temos um milagre da vida, né, que mostra desde a fecundação do espermatozoide ao óvulo, a semente do homem que toca no óvulo da mulher e vai reproduzindo, o coração começa a bater, os braços e as pernas vão se formando, né? Porque um embrião acaba virando um feto, né? Depois de 40 semanas está formado o ser humano. Então, tudo isso não te foram encobertas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Falando das semanas, todo ser que existe é em número de semanas. Em número de semanas, né? Uns são 3 semanas, outros 4, outros 8, outros 10. E o ser humano é 40. Olha o número 40 como é importante. 40 semanas nasce o ser humano, não é? Todos os dias formados quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Eu estava lendo uma obra sobre teologia, que se nós pensarmos em teologia só em termos naturais, humanos, erramos. Porque a teologia tem que ser pensada em termos divinos, em termos transcendentes, que vão além daquilo que nós pensamos, né? Porque vai aos pensamentos de Deus. Quão preciosos são para mim, ó Deus, teus pensamentos. Salmo 139, nós encontramos atributos como onisciência, onipresença, onipotência. Encontramos atributos maravilhosos dos pensamentos de Deus. Ou salmo teológico. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, já imaginou quem pode contar os pensamentos de Deus? Seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ninguém vai dormir e pronto. Deus ficou na noite passada. Não, quando acordo, ainda estou contigo. Deus visita os homens. Jó 33:15 diz que à noite Deus visita e sela a sua instrução no coração deles enquanto dorme. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. O ímpio, Deus mata, Deus extermina. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, homens que derramam sangue, porque Deus julgará todo e qualquer sangue inocente, pois falam malvadamente contra mim, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Outro pecado dos inimigos de Deus, outro erro, tomar o nome de Deus em vão. Não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Israel servia como espada de Deus. Aquelas nações ímpias que blasfemavam o nome de Deus se levantavam, Israel ia. Então, por isso, me aflijo com os que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo. Tenho por inimigo. Se fala mal de Deus, se distorce, toma o nome de Deus, é nosso inimigo. Aborreçam com ódio completo, tenho-os por inimigo. Verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus não precisa pôr ninguém à prova para conhecer. Quem tem que descobrir somos nós mesmos.
Nós que, como somos provados, é que vamos nos conhecer a nós mesmos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. Pode ser que haja, não é? Algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O caminho é outra coisa que aparece em Jesus nos Salmos. Jesus diz, eu sou o caminho. O caminho eterno é o próprio Cristo. E que ele possa guiar-nos nesse caminho eterno. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aquele que adora a Deus tem que andar no caminho eterno, tem que se parecer com Deus. Por isso, sonda e tira do nosso coração todo mal, toda iniquidade, todo pecado, para que andemos em verdade com Deus que adoramos e nos pareçamos cada vez mais com esse Deus. Torna-se semelhante aos ídolos, aqueles que o adoram, torna-se semelhante ao Altíssimo, ao Deus maravilhoso, aqueles que o adoram. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo. Vamos para agora o Salmo 140, outro Salmo de Davi. Aqui o salmista ora para que seja livre de inimigos potentes e injustos. Antes de nós entrar no Salmo 140, quero também mencionar 7 coisas eternas que Deus nos oferece. Deus nos oferece uma felicidade eterna, Salmo 23, verso 6. Deus nos oferece um caminho eterno, como vimos, Salmo 139, verso 24. Deus nos oferece seu nome eterno, Isaías 56, verso 5. O amor eterno, Jeremias 31, 3. Com amor eterno te amei. A vida eterna, João 5, 24. João 3, 16. Quem crê nele tem a vida eterna. Não perece, mas tem a vida eterna. Um lar eterno, João 14, 1, 3. Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar. E uma salvação eterna, em Hebreus 5, 9. Amém? Guia-me pelo caminho eterno. Falando do Salmo 140, que o salmista ora para que seja livre dos inimigos. Note que Davi sempre confiava em Deus para o livrar dos seus inimigos, não é? Que eram potentes e muitas vezes injustos. Salmo 140 é um lamento pessoal e atende à necessidade de pessoas que estão sob ameaça de ímpios que desejam lhe causar grandes danos. A mesma coisa faz o Salmo 5, o Salmo 35, 56, 59, 69, 70, Salmo 71 e 109. O Salmo não deixa claro se esses ímpios são israelitas ou se são de outras nações, mas essa é a identificação mais provável em um Salmo de Davi, que os inimigos eram os israelitas que não seguiam a lei de Deus. Esse cântico, ao orar por proteção, do verso 1 ao 5, expressa confiança, depois do verso 6 a 8. Também roga pela derrota dos inimigos, verso 9 a 11, e aguarda a manifestação da justiça de Deus, verso 12 a 13. Salmo 140 possui 13 versos, Salmo de Davi, e é um salmo que pede por livrar, e que Deus possa, assim, livrar o seu povo e a cada um de nós. Como é assim? Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Que Deus nos guarde de homens maus, de ímpios, né? Guarda-me do homem violento. Tem gente que é violenta, tem gente que é terrível, né? Que Deus nos guarde. Os quais pensam o mal no coração, maquinam o mal constantemente no coração. E alguém que maquina o mal acaba fazendo mal. E continuamente se ajuntam para a guerra. Né? Que a guerra era algo terrível e a guerra normalmente gera a morte. Nós devemos buscar a paz, não a guerra. Aguçam a língua como serpente. Já vai a serpente, a língua, eles têm a língua aguçada. E o veneno da víbora está debaixo dos seus lábios. Não é? Algumas pessoas são tão venenosas que se morder a língua é capaz de cair morto.
Aqui diz que o veneno da víbora está debaixo dos seus lábios. São venenosos, palavras venenosas, cela, palavras que geram intrigas, não é? Guarda-me, Senhor, das mãos do ímpio e guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. O propósito deles era levar o salmista a se desviar. Né? O sumário aqui do Salmo 140 pode ser sumarizado em 3 sentenças. Ele apresenta um forte apelo ao salmista para que Deus salve do inimigo. Segundo, contém uma severa imprecação, ou seja, que Deus vingue esses inimigos. E terceiro, segue então uma afirmação de sua confiança. E finalmente, o salmista antecipa a Deus o seu louvor. Já agradece antecipado, né? Então, guarda-me, os que propuseram desviar os meus passos. É terrível quando alguém quer nos desviar. Os soberbos, né? A diferença entre os soberbos e os sinceros. Os soberbos armam laços, e cordas estenderam a rede à beira do caminho, né? Armam laços, armadilhas, armaram-me laços corrediços, laços para o prender. Eu disse, tu és o meu Senhor, ouve a voz, a minha súplicas, ó Senhor, a confiança. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. No dia da batalha é importante ter a cabeça coberta. A Bíblia também diz, tomai a armadura de Deus e colocai o capacete da salvação, a cabeça coberta, não é? Como aqui no Salmo 140, verso 7, tomai o capacete de salvação. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Ele pede que Deus não conceda o desejo do ímpio, não deixe ir por diante o seu mau propósito, para que o ímpio não se exalte sobre o justo, para que não se exalte. Quanto aos que cercando-me levantam a cabeça, cubra a maldade dos seus lábios. Os ímpios falam maldosamente. Caiam sobre eles brasas vivas. Quer dizer, queima eles, sendo lançados no fogo e em covas profundas. Que o ímpio seja lançado no fogo, e aqui fogo do inferno, e em covas profundas, para que não se torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. Cuidado com as pessoas que falam mal. Essa pessoa não é firme, não terá firmeza. Quem fala mal dos outros, fala mal de você também. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento. Jesus disse a Pedro, mete tua espada na bainha. Todos que vivem pela espada morrem pela espada. O homem violento, até que seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido. Deus é o Deus que livra o pobre, o necessitado, o oprimido, e o direito do necessitado. Deus é um Deus justo. Deus está do lado do necessitado, do pobre, oprimido. Assim os justos louvarão o teu nome e os retos habitarão na tua presença. Com isso encerra o Salmo 140, um dos elementos-chave do Salmo 140. Nós encontramos 7 aqui. No verso 1, lamentação. Verso 1, invocação. Verso 1 a 13, imprecação, para que Deus vingue os inimigos. Verso 4, 6, 9 e 10, petição. Verso 3, 4, 5, a acusação dos inimigos. Verso 12, a declaração de confiança em Deus. E verso 13, a celebração. Os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. O salmista também descreve os inimigos como homens maus, homens sem leis, homens perversos, homens ímpios, homens cujas mentes estão cheias de perversidade, homens que tramam mal diariamente, homens que afiam suas línguas como serpente e têm veneno debaixo de suas línguas, homens que possuem lábios venenosos, homens caluniadores. Veja também o Salmo 52, verso 4 a 6, Salmo 109, verso 2 a 3, para ver a descrição do ímpio. Com isso, nós concluímos mais um programa.
Falta agora do Salmo 141 a 150 para completar o livro dos Salmos. Falta aí 10 salmos para completar. Que Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce consolação do Espírito Santo. Se gostou, coloque aí um sinal do joinha. Se não subscreveu o nosso canal, você está assistindo pela primeira vez, subscreva. Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos e ajude-nos a divulgar. O propósito é trazer a Bíblia para você de forma sistemática, para que você examine as Escrituras, porque há nelas a vida eterna, Jesus disse, e são elas que testificam dele. Deus te abençoe. Por isso que o desafio em cada salmo é ver o Cristo, a destra de Deus, o caminho eterno. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini.